a maior floresta urbana plantada do mundo, e suas florestas podem ser tomadas como palimpsestos, no sentido que na paisagem da floresta atual a gente encontra diferentes camadas, né, dos tempos pretéritos, né, de passados, né, de coisas e atividades que foram realizadas nessas florestas. Então, o objetivo dessa proposta foi, a partir das listas de espécies utilizadas no plantio da Floresta Tijuca, né, principalmente entre 1862 e 1894, reflexionar sobre quais espécies poderiam ser reconhecidas como madeiras de lei. Busca-se também discutir se tais espécies ainda são comercializadas no território brasileiro e seu grau de ameaça quanto ao risco de extinção atualmente. Então, foram analisados documentos históricos de arquivos, bibliotecas e museus, aqui do Brasil, né, no Rio de Janeiro, né, como a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, e também de Portugal, como o Arquivo Histórico Ultramarino, a Torre do Tombo e outros, né? Então, todas as espécies que foram verificadas, né, citadas, tiveram suas identificações aferidas e foram atualizadas segundo o sistema de classificação taxonômico atual, assim como foi verificado o grau de ameaça quanto ao risco de extinção de suas populações. Então, nessa busca documental, aqui eu separei alguns dos documentos encontrados para ilustrar, né, esses resultados. Esse é o relatório das atividades realizadas na Floresta da Tijuca em 1872, e a gente percebe, né, que naquele ano foram plantadas 7.853 árvores de lei fornecidas pelos viveiros que já tinham sido estabelecidos na própria floresta para esses trabalhos, né? Em outros documentos, né, de 1873, a gente fala que eles falam que sementes de 21 madeiras de lei foram colhidas nas matas de Guaratiba e em outros locais. Em tantos outros documentos falam dessas madeiras de lei, né? E quais seriam, né, essas árvores de lei? Então, ao longo desse período, desse recorte que nós estabelecemos, né, na segunda metade do século XIX, a gente encontrou documentos como esse, tabelas como essa, né, que a gente consegue observar quantos indivíduos de cada espécie foram plantadas mensalmente, né? E os totais. Então, o que seriam essas madeiras de lei? Então, buscando a literatura, né, que são os trabalhos, mas tem tantos outros, de modo geral, a gente pode entender essas madeiras de lei como madeiras úteis de alta qualidade, utilizadas principalmente para a construção naval, mas não exclusivamente, com valor agregado. Então, dos nossos resultados, no total, foram plantadas, né, ao longo desses 33 anos, 155 mil árvores, né? Dessas, 70% se estabeleceram, ou seja, 110 mil mudas. O número total de espécies utilizadas foi de pelo menos 107 espécies, das quais a grande parte, a maior parte, melhor dizendo, desculpa, eram de espécies nativas, mais de 90%. E por que que a gente fala que foram utilizadas pelo menos 107 espécies? Porque alguns documentos eles identificavam as espécies como IP ou palmeira, e aí é muito difícil saber qual IP ou qual palmeira era, né? Enquanto os outros eles falavam urucurana e davam o nome científico, assim como peroba, o guarajuba, e aí a gente consegue fazer uma associação direta. Esse foi o desafio, então, de associar nomes populares aos nomes científicos. E aí, daqui, nessa tabela, estão destacadas as 12 espécies mais utilizadas e 7 são reconhecidas, né, pela literatura como madeiras de lei: o ipê, a urucurana, a peroba, a guarajuba, o cedro rosa, a canjerana, o tapião e tantas outras, né? A mirindiba, o batã são espécies que constam nessas listas, né? Mas que não estão entre as 12 mais utilizadas. Aqui a gente percebe que essa floresta plantada, né, naquele momento, deveria funcionar como uma reserva de madeiras para uso futuro, né? Porque eles priorizaram espécies de rápido e lento crescimento, visando o uso da madeira no curto, médio e longo prazos. E aí, comparando, né, esses resultados com os resultados encontrados no trabalho de Brandes e colaboradores de 2020, a gente vê que várias das espécies que foram plantadas naquele momento ainda são muito comercializadas hoje em dia, como araucária, garapa, canelo, jequitibá e tantas outras. Já caminhando para o final, por conta do tempo, a gente percebe, né, que, né, quando a gente verifica quais espécies foram utilizadas quanto ao risco de extinção, 12 espécies, né, daquela lista são típicas da Mata Atlântica, 2 com concorrência restrita ao Rio de Janeiro, a Guarajuba e Itapiuã. Né, e várias, né, não por acaso, várias das espécies que foram utilizadas naquele momento, justamente por serem muito visadas quanto aos usos, né, estão ameaçadas em algum grau quanto ao risco de extinção. A própria araucária, a juçara, a guarajuba, a garapa,
Abraúno, pau-brasil, tapião, as canelas e tantas outras. E possivelmente esse número é até maior, porque a cedrela, a virola, a cariniana, que nós não associamos diretamente ao nome científico, são gêneros que têm espécies ameaçadas e podem acrescentar, né, nesse total. Então, como conclusão, o projeto de reflorestamento das encostas do maciço da Tijuca evidencia o uso de espécies cujas madeiras atendiam principalmente à indústria naval, mas também ao comércio e à construção civil, visando enfrentar uma crise hídrica, né, urgente que a cidade do Rio de Janeiro enfrentava desde seu estabelecimento. O projeto revolucionou ao otimizar os parcos recursos a eles destinados num plano estratégico que priorizava o plantio de madeiras de lei para atender às demandas urgentes, sem abdicar do fortalecimento da economia futura do Império. Agradeço, eu acho que eu cumpri o tempo. Obrigado pela atenção, estou à disposição. Obrigada, Gabriel. E na sequência, então, Gustavo. Então, boa tarde. Eu sou Gustavo, vou apresentar um trabalho intitulado Anatomia das Madeiras de uma Residência Histórica Rural, no ano de 1910, do município de Rio Negrinho, Santa Catarina. Então, uma breve introdução, né? A madeira, enquanto recurso, possibilitou o avanço tecnológico e econômico ao longo da história da humanidade. Seu emprego nos mais variados artefatos sustentou um modo de vida e expressões culturais humanas diversas. E fruto desses variados usos, ganham destaque no sul do Brasil as edificações históricas ainda hoje preservadas e construídas quase que inteiramente em madeira, né? Aqui no estado de Santa Catarina. Então, o objetivo do trabalho foi reconhecer, por meio da anatomia da madeira, as espécies empregadas na construção de uma edificação histórica, datada de 1910, situada no município de Rio Negrinho, Planalto Norte do estado de Santa Catarina, no contexto fitogeográfico da floresta umbrófila mista. Então, enquanto método, foram coletadas 14 amostras de madeira de diferentes componentes arquitetônicos da edificação histórica, foram produzidas lâminas histológicas e a descrição anatômica seguiu a terminologia proposta pelo Iowa Committee, né, e as identificações foram realizadas por meio de microscópio óptico. Então, aqui caracterizando a localização da residência histórica, né, da edificação histórica, ali no município de Rio Negrinho, destacado em azul, e no círculo vermelho, a localidade ali de inserção da residência. Aí, aqui, com relação à coleta das amostras realizadas, né, dos diferentes componentes arquiteturais da edificação histórica. Então, ali, alguns exemplos, né, como os caibros, estrutura do pilar central, forro superior, assoalhos, rodapés, caibro, estrutura do telhado, né, as diferentes partes da residência, da edificação que foram coletadas para o desenvolvimento deste trabalho. Então, com relação ao tratamento e identificação das madeiras históricas, né, a partir das coletas realizadas na edificação, foram realizadas a confecção das lâminas histológicas e, a partir disso, né, sob o microscópio de luz óptica, a identificação das espécies das madeiras utilizadas. Então, enquanto resultados, foram identificadas 3 espécies pertencentes a 3 famílias botânicas distintas, sendo o pinheiro, a Araucaria angustifolia, o jequitibá branco, Cariniana estrelensis, e a embuia, ou cotia porosa. Do total de amostras identificadas, 64% corresponderam ao pinho, 29% à embuia e 7% ao jequitibá branco. Então, aqui para evidenciar, né, a prancha, ilustrando a anatomia da madeira, né, das espécies que foram identificadas. Então, A, D e G ali na seção transversal, seção longitudinal radial, seção longitudinal tangencial,
evidenciando ali algumas características como a presença de célula oleífera em ocotia porosa. Então, por meio da anatomia histórica, a determinação de espécies de madeira empregadas na construção da edificação histórica serve como um testemunho do uso cultural e da apropriação de espécies florestais transformadas em um bem cultural. O número reduzido de táxons identificados associados a certa prevalência nos elementos arquitetônicos sugerem um conhecimento popular das características tecnológicas da madeira por parte dos imigrantes da região norte do estado de Santa Catarina e também, né, uma relação com a abundância dessas espécies que ocorriam na região ali de inserção da edificação histórica no passado. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. E agora, então, Letícia Alves Lima, da UFOPA. Letícia Alves de Lima, UFOPA. Boa tarde, só um minutinho. Boa tarde, meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Letícia Lima. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Caracterização macroanatômicas da madeira de cumaru e araracanga como subsídio à identificação. O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, na cidade de Santarém. O trabalho foi desenvolvido por mim e pelos diversos colaboradores. O estudo da anatomia da madeira é consolidado para identificação, sendo de micro e macro, para a classificação correta das espécies florestais comercializadas, sendo estudos ecológicos. Dentre as diversas propriedades da madeira, a mais importante são o material ser anisotrópico e heterogêneo, principalmente na parte da fiscalização, especialmente das espécies mais comercializadas no setor florestal. O objetivo do trabalho foi caracterizar anatomicamente duas madeiras comerciais, de Pitex odorata, cumaru, e Aspidosperma desmanto araracanga, a fim de contribuir para a identificação adequada no setor florestal. A pesquisa foi desenvolvida com amostra de madeira do acervo histórico do Laboratório de Tecnologia da Madeira e Bioprodutos da Universidade Federal do Oeste do Pará. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas duas madeiras, como eu havia citado, com o método de lupas contra fio, com aumento de 10 vezes, estilete, esteromicroscópico e o guia de identificação, que foram dois, com o manual, que foi o IPT, e o LPF. A descrição dos elementos anatômicos foram observados no tangencial, transversal e radial. Os resultados encontrados. Para a Pitex odorata, o cumaru, foi observado os planos no transversal, os poros, visíveis em lente de 10 vezes, com distribuição difusa, agrupamento predominantemente solitários, arranjo não definido e parcialmente obstruídos. Já o parênquima axial, que foi no plano transversal, foi visível com auxílio de lente de 10 vezes. Paratraqueal, de forma losangular, formando confluências no decorrer da madeira. Um parênquima radial, no tangencial, foi visível com auxílio de lente de 10 vezes. Transversal, visível sem auxílio de lente. E no radial, foi pouco contrastado e com estratificação presente. Já para a Aspidosperma desmanto, que é araracanga, no plano transversal, os poros foram visíveis sem auxílio de lente, distribuição difusa, agrupamento predominante solitários, arranjo não definido e parcialmente obstruídos. Já no parênquima axial, que foi observado no plano transversal, foi visível com auxílio de lente de 10 vezes. Paratraqueal de forma linear,
e no parênquima radial, foi observado no transversal, visível com auxílio de lente 10 vezes. No plano radial, a estratificação está ausente. Com isso, com a conclusão do trabalho, as descrições apresentadas são importantes para a fiscalização ambiental, bem como para auxiliar na melhoria da cadeia produtiva do setor madeireiro, garantindo a qualidade da madeira comercializada. Os meus agradecimentos à Universidade Federal do Oeste do Pará e o Laboratório de Tecnologia da Madeira e Bioprodutos. Estou aberta para dúvidas e questionamentos. Obrigada. Nós que agradecemos, Letícia. E agora a apresentação da Adelaide Gresser Kazuki e, na sequência, Flávio Herbert da Silva Fonseca. Olá, boa tarde. Boa tarde, Adelaide. Agradeço. Quero projetar aqui. Então, esse trabalho está dentro do patrimônio, né, das madeiras, e as escovas de madeira, as affordance intergeracionais, está ligado também aos professores, que são os meus orientadores dentro do doutorado, a professora Johnny da Rocha Bandeira e Roberto Moraes Cruz, Johnny aqui da Univille e o professor da Federal de Santa Catarina. O objeto, Adelaide, então, sim? com licença, pode colocar a sua apresentação no modo, na tela cheia, por favor? Posso. Eu achei que Obrigada. estava, para mim está. Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui para estar para vocês também. Tá. Bem melhor. Você sabe me dizer o que eu tenho que fazer? Que eu estou tentando aqui. Pediram que ele ajude. Não melhorou, né? Tentar apertar F5 para entrar no modo de apresentação. Dá para a gente ver essa? Canto inferior direito da tela. Acho que agora deu, né? Obrigada. Ainda não. Não? Novamente para mim deu. Ali no canto inferior da tela, À direita. no lado direito, por favor. Não tem nada no lado direito para mim. Ah, não? Tem em cima, mas eu vou tentar. Você está compartilhando? Você tem dois monitores ou um só? Só. Na hora que você escolher ali a opção compartilhar a tela, veja se você está escolhendo a tela, né, o painel correto, ou se não, escolhe compartilhar a tela toda, né? Uhum. Agora deu para vocês, né? Obrigada, Sim, Adelaide. agora sim. Obrigada também pela paciência, ele estava realmente em dois. Não tinha visto. Então, na introdução, esse é o objeto, né? São escovas feitas por um noivo para a sua noiva, né? Ele trabalha com madeira, ele aprende isso na infância, e o objeto que a gente acaba trazendo é no sentido dos affordance. Affordance é um conceito que Gibson, um psicólogo da Universidade de Cornell, na década de 60, ele vai dizer que o ambiente traz para nós seres humanos e para outros animais também, ele nos oferece algo que não precisa passar, por exemplo, por uma interpretação ou pela cognição. É o ambiente que traz e o ser humano, no caso aqui, que eu estou apresentando, é o que traz, né? É o que enxerga, o que vê, o que sente, essa sensação que traz. Então, trago esse objeto nesse sentido, que são 3 escovas do material, né? Elas não estão ainda avaliadas no sentido da sua fibra e de tudo.
Esse ano fazem 90 anos em que foi produzido essas escovas, e ele faz, então, com todo esse cuidado, trabalhando a madeira para a utilização. Trago também o objetivo, né? Avaliar o que o conjunto antigo de escovas de madeira oferece para a terceira geração e as possibilidades das memórias e identidades através da permanência dessa materialidade. Utilizei a história oral, a consulta ao livro autobibliográfico do próprio autor que fez as escovas, que é o Johannes Horst Aurich, que é um artesão que confeccionou, né? E também coleta de dados realizados assim com essa terceira geração do que eles enxergam sobre isso. Aqui tem uma imagem do próprio artesão, né? O que ele utilizava, o que ele estava fazendo, né? Como é que ele se apropriava da madeira para poder fazer esse objeto, né? Então, é um conjunto de escovas de madeira, ele foi produzido na região ali de Taquara, né, em 1934. Ele aprende esse ofício com a mãe dele na Alemanha. Aqui no Brasil, aquele ofício que ele aprende, na verdade, uma aprendizagem, né, da infância, ele pode utilizar, inclusive, para a sobrevivência dele. E esse objeto, então, a família guarda essa madeira, esse objeto relacionado justamente a essa continuidade, né, essa possibilidade. Então, para a terceira geração, esse objeto traz memórias, provoca admiração, sensação de pertencimento e continuidade, né? E materializa valores e a ética dos antepassados. Para a segunda geração, através do olhar da terceira, lembranças, orgulho e gratidão. Então, aqui a gente tem algo ligado também à sustentabilidade, ao pertencimento, aos valores que marcam continuidade, zelo, preservação e as memórias, né? Dentro de um objeto que esse ano está fazendo 90 anos. A materialidade oferece as possibilidades de interação intergeracional e cada geração narra suas histórias, tendo como uma de suas referências estes objetos, no caso, um objeto de madeira, né? A necessidade de estudos intergeracionais das affordances, dos bens culturais e patrimoniais. Esse estudo pode trazer novas formas de preservação, sustentabilidade dentro do patrimônio e também dentro dessa questão da materialidade da madeira. As referências, eu agradeço poder me ouvir e estou disponível para vocês poderem fazer perguntas. Flávio, por favor. Obrigada, Adelaide, pela sua apresentação. Uhum. Eu que agradeço. Flávio Herbert da Silva Fonseca, da UFOPA. Flávio, seu microfone está mutado, por favor. Abra. Boa tarde. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado como Estiloteca Virtual, uso de tecnologia associada ao conhecimento sobre o patrimônio cultural florestal amazônico. Esse trabalho foi desenvolvido aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, feito por mim, Flávio, e colaboradores. Uma introdução breve, né? A trajetória humana ela é influenciada pelo uso diversificado da madeira. E dentro desses usos estão construção, ferramenta, transporte e também dentre outros usos que moldaram o rumo da nossa civilização. O armazenamento desse material, então, ele torna-se essencial para a identificação de espécies por meio da anatomia. E
Temos, então, a xiloteca como um exemplo de armazenamento desse material, né? A xiloteca, então, ela entra como um exemplo de artefatos culturais em madeira que preserva histórias e direciona também seus mais diversos usos. Diante disso, em 1960, teve-se a criação do Centro Tecnológico de Madeira em Santarém, Pará. Esse foi o primeiro centro tecnológico que teve de madeira aqui, responsável, então, pelo primeiro manejo florestal aqui da região, que impulsionou diversas pesquisas aqui nessa região, que também fundou o Laboratório de Tecnologia da Madeira e Bioprodutos da Universidade Federal, do Oeste do Pará, onde se desenvolveu esse trabalho, né? Então, esse laboratório é um dos laboratórios mais antigos que se tem, com mais de 60 anos, e ele está localizado aqui no centro da Amazônia, no oeste do Pará. O objetivo desse trabalho, então, teve como modernizar e tornar acessível digitalmente o acervo de madeiras históricas amazônicas da região oeste do Pará, para dar subsídio à criação de uma xiloteca no Laboratório de Tecnologia da Madeira e Bioprodutos. Então, aqui no meio temos uma coleção de madeira que está presente no laboratório. Diante então, dessa coleção, diante das amostras que estão nessa coleção, daria primeiramente o polimento das amostras, que já está sendo feito esse trabalho, seguido da identificação de cada espécie por meio do polimento, por meio da anatomia da madeira, né, descrição macroscópica e microscópica também. Teríamos então também a quantificação desse material que está sendo feita, foi feita também essa parte, quantificar quantas espécies nós temos na xiloteca, no acervo de madeira, e também quantas amostras de cada espécie nós temos por aqui. A partir disso, então, criaria-se um banco de dados, também faz parte do nosso projeto, criar um banco de dados onde vão estar todas essas informações da madeira para que seja mais de fácil acesso à comunidade acadêmica, à comunidade em geral. E esse acesso, então, se daria por meio de QR Code. Então, o objetivo é criar esses QR Codes para cada espécie e, diante disso, a pessoa acessa o QR Code e vai ser direcionado a esse banco de dados onde estarão as informações. Então, como resultados, tem-se a catalogação de gêneros e espécies de todas as amostras. No laboratório, atualmente, no acervo de madeira do laboratório, tem 174 espécies, diante dessa última contagem, mas observa-se também que já teve mais espécies e que se foram perdidas com o tempo, com base também, né, as pessoas manipulam esse material e não desenvolvem o lugar, e diante também de outros problemas que acontecem. Aqui ao lado está retratado duas amostras de madeira de duas espécies diferentes que tem aqui no laboratório que são provenientes do acervo. A disponibilização também dessas informações será em site e aplicativo, onde vão estar a parte macroscópica da madeira, né, no sentido transversal, tangencial e também radial, e também dentro desse banco de dados, diante do site e posteriormente do aplicativo, vai estar também a parte botânica, que terão as informações de herbário da universidade. E é nesse ponto que entra, então, o conceito de xiloteca, porque para se tornar uma xiloteca, obrigatoriamente tem que ter um link com o herbário, tem que ter a parte também botânica da madeira, e essa parte nós estamos buscando hoje. Então, tudo isso serve também para preservar o patrimônio que aqui detém o laboratório e a universidade, diante do conhecimento sobre espécies madeireiras regionais e de uso cultural. Como conclusão, a integração de QR Codes e o banco de dados das imagens dos elementos anatômicos tornará mais acessível o conhecimento sobre espécies madeireiras regionais, assegurando a preservação do patrimônio e impulsionando novas pesquisas. Agradeço. Obrigada, Flávio. Na sequência, Francis Alves Paulino. Olá, só um momentinho que eu estou compartilhando a tela, tá? Não está aparecendo a minha tela. Ainda não, Francis. Não, mas ela não aparece quando eu peço para compartilhar, ela não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Se ele não aparece para mim. Apareceu agora. Ux, quase infartei. Vamos lá. Agora sim? Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, só não está em tela cheia. Não? Coloca no Nossa, modo. para mim está.
Como é que faz aqui? Participantes estão assistindo a apresentação na tela? Ampliar slide. Espera só um pouquinho. Parar compartilhamento. Oh, glória. É que para mim está em tela cheia. Você gostaria que nós apresentássemos por aqui? Pode ser, por gentileza. Obrigada. Eu que Um agradeço. momento. Posso? Como sugestão, vamos dar sequência à apresentação do Magnus Alan Vivian e depois, então, a partir de resolvermos esta situação, nós entraremos em contato com você. Porque a sua apresentação não está abrindo aqui para nós também, tá, Francis? Mas conversaremos aqui no WhatsApp. Então, Magnus, você está aí? Magnus Alan Vivian está? Ah, sim. Então, vamos passar para a Larissa Thyssen Zarpellon. Está presente? Larissa, Oi, olá. Conseguem me Larissa. ouvir? Sim, conseguimos. Tá, Então, eu vou. Larissa Zarpellon, da Univille, vai fazer a sua apresentação, enquanto aguardamos Francis e Magnus. Peraí, eu vou só telar aqui, calma. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, obrigada. Sim. Ah, deixa eu ligar a câmera, né? Esqueci. Oi. Conseguem me ver também? Sim. Obrigada. Eu sou a Larissa, eu faço graduação em Ciências Biológicas na Univille. Eu estou fazendo iniciação científica sob a orientação do professor João, e o meu tema de trabalho são as madeiras históricas. Oi? Tá. O meu tema de trabalhos é sobre as madeiras históricas na tradição construtiva de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Com o trabalho, a gente pretende fazer um levantamento acerca da história e da tradição do uso da madeira cultural, o do uso cultural da madeira na região, fazer a relação entre as pessoas e as árvores, a relação entre as propriedades tecnológicas, as propriedades organolépticas, né, da madeira e também da sua empregabilidade cultural. O objetivo do projeto é identificar as espécies de árvores historicamente usadas na construção de uma edificação, que é uma fazenda chamada Seita Corê, em Bonito.
Aqui a gente tem a imagem da fazenda, ela fica aqui, e daí aqui a gente vê que tem uma boa área, né, ainda preservada. Fica aqui no Mato Grosso. Essa aqui é uma imagem da construção. Ela é uma fazenda que foi fundada em 1966. Ela foi uma das primeiros edifícios a serem construídos pelos colonizadores da época. E antigamente ela começou como uma fazenda de criação para gado, mas hoje ela é uma sede do ecoturismo, que é muito forte lá em Bonito. Pela metodologia, a gente fez a coleta das amostras, né, de várias partes da casa, que era feita de madeira, e aí a gente fez todo o preparo das peças, o cozimento e o preparo químico para fazer lâminas. Com as amostras, a gente estamos fazendo descrição anatômica, né, macro, com a lupa conta-fios, e também vamos fazer a descrição microscópica, com o microscópio óptico. E, através disso, a gente vai utilizar a base de banco de dados da IAUA, a coleção de referências da Xiloteca, daqui, né, da Univille, e também usar o InsideLoop. Até agora, a gente teve alguns resultados preliminares, que foi que cerca de 70% das estruturas da edificação foram de Aroeira do Sertão. A gente obteve essas lâminas aqui do transversal, longitudinal tangencial e do longitudinal radial, né? É uma espécie com bastante tilose, com muitos cristais, placa de perfuração simples. E essa espécie aqui, que seria a Astronium urundeuva, e ela pode atingir até 30 metros de altura e 50 centímetros de diâmetro. É uma árvore bem robusta, né? Ela apresenta densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. E com isso, a gente sugere que, pelo porte robusto dela e pelo histórico também de ser usada na construção, ela foi selecionada justamente por conta dessas suas características, né? Então, é por isso que a maioria, né, da estrutura lá foi feita utilizando ela, por ser uma madeira desse porte, né, pelas suas características organolépticas. E obrigada. Nós que agradecemos, Larissa. Agora, então, na sequência, Francis Alves Paulino, sua apresentação já está projetada. Pode iniciar a apresentação. Não está aparecendo. Um momentinho. Um momentinho, Francis. Sim, claro. Agora sim. Obrigada, viu? Então, boa noite a todos. Meu nome é Francis Alves Paulino e eu trago para o Sinamad uma proposta metodológica de reafirmação da arte escultórica indígena em madeira. Sou doutoranda pela Univille. Meu orientador é o professor João Carlos Ferreira de Melo Júnior. Por gentileza. Para os povos indígenas, a floresta está conectada em uma teia infinita de relações capazes de caracterizar a sua cultura. Disso, resulta uma forte expressão caracterizada pela arte escultórica em madeira, capaz de desvelar as relações simbólicas entre pessoas e árvores, madeiras e artefatos culturais, passado e presente cultural mediado pela sua ancestralidade. Por gentileza. Nosso objetivo, o objetivo desse trabalho é estabelecer um protocolo de pesquisa em anatomia histórica que permita compreender a materialização do conhecimento imaterial dos povos indígenas através da arte escultórica em madeira e sua conexão com a floresta, contrapondo-a com o olhar do estrangeiro. Por gentileza. A formulação do presente protocolo está alicerçada pelos pressupostos da abordagem patrimonial da anatomia histórica. Por gentileza.
Como resultados, preconizamos 6 passos. O primeiro, coleta da arte escultórica em madeiras das terras indígenas parceiras da pesquisa, diretamente com os artesãos indígenas. No segundo passo, contextualização geográfica e ambiental das terras indígenas. Para o terceiro passo, teremos a caracterização anatômica e identificação taxonômica das espécies utilizadas como matéria-prima das esculturas. Por gentileza. No quarto passo, teremos entrevistas realizadas exclusivamente com os artesãos da arte escultórica indígena, através de questionário semi-estruturado de perguntas abertas, objetivando conhecer a presença do conhecimento ancestral na produção da arte escultórica em madeira, também verificando se esse conhecimento reafirma o modo de ser indígena enquanto povo originário da floresta. Para o quinto passo, realizaremos entrevistas com os denominados estrangeiros, ou seja, os não indígenas, adultos e sem distinção de gênero. As entrevistas estruturadas, mediadas pelo contato físico e visual com a arte escultórica indígena, são compostas por questões capazes de apontar a origem étnica, uso cultural da madeira e o valor atribuído a essa arte. E para o sexto passo, nós teremos os dados obtidos avaliados por meio de análise do discurso e de frequência. Por gentileza. Em nossas considerações finais, esse protocolo de pesquisa em anatomia histórica intenta valorar o conhecimento ancestral na artesania em madeira sob o olhar do fazedor de cultura, o patrimônio vivo. Agradeço muito a escuta, me coloco à disposição. Obrigada à equipe organizadora. Nós que agradecemos você, Francis. Então, informo que Magnus Alan Vivian tem a apresentação da densidade básica da madeira das araucárias centenárias, não estava presente nesta apresentação de trabalhos. Pedimos a ele que faça contato com a comissão organizadora e nós também encaminharemos e-mail a ele, verificando a situação. No mais, temos a agradecer a cada um de vocês que participou, que esteve conosco até agora, né? Para nós é uma honra, uma grande alegria estar vivendo esse segundo dia do segundo Simpósio Nacional de Madeiras Históricas, que foi de muita colaboração, né? No campo das madeiras, né? Então, tenham todos uma boa tarde. Retornaremos amanhã, às 10 horas, com o terceiro e último dia deste evento. Obrigada. Podemos deixar a câmera aberta para fazer um registro de hoje? Aqueles que tiverem interesse. Francis, amei o teu fundo aí, hein? Caprichou, hein? Gostei. Lindo. Tá no tema. Ok, pessoal. Obrigada a todos. Tenham uma ótima noite. Tchau, gente. Até amanhã. Parabéns. Até amanhã. Tudo maravilhoso. Obrigada, Cláudia. Obrigado, pessoal. Obrigado, João.